Olá pessoal, saudação a todos e todas. Bem-vindo ao canal NS Mundo Elétrico. Bem-vindo à nossa primeira live do nosso canal da elétrica. Eu quero me apresentar a vocês. Eu sou Naldo Santos, eletrotécnico. Muitos me conhecem aí de outro perfil lá do ciclismo, né? Então, muitos do ciclismo não sabem que eu sou eletrotécnico e muitos que me conhecem como eletrotécnico profissional não sabem que eu sou do ciclismo. Então essa é uma outra página, um outro perfil. Quem me conhece aí do ciclismo quer seguir a nossa página da eletrotécnica, por gentileza se inscreve no nosso canal. Esse vídeo está sendo gravado aqui no Instagram, mas ele vai ficar no YouTube também, ele vai para o YouTube, tá bom? Então pessoal, eu quero apresentar para vocês primeiro o nosso canal NS Mundo Elétrico. O NS Mundo Elétrico, ele é um canal que nós já temos nós temos esse nome salvo. O NS Mundo Elétrico é eu tenho a patente desse nome. Então a gente montou o canal no YouTube e esse perfil no Instagram. Eu já trabalho com eletricidade há mais de 30 anos, para quem não sabe. Muitos me conhecem, como eu falei, de um outro perfil. E a elétrica e o ciclismo, eles andam, para mim, eles andam juntos, porque praticamente começaram juntos, a minha profissão e o ciclismo. O ciclismo, em determinado ponto da minha vida, foi minha profissão, juntamente com a elétrica. Depois a elétrica passou e o ciclismo continuou como esporte. Então, muitos não conhecem, mas muitos sabem disso. Eu quero apresentar para você o início de um mais novo canal. Nós estamos no YouTube como NS Mundo Elétrico também e aqui no Instagram. Então, quero deixar para vocês que nós vamos estar falando de vídeos de coisas mais básicas da elétrica residencial, elétrica comercial, vamos partir para a elétrica industrial e todos os tipos de dúvidas que vocês, nossos seguidores, tiverem, pode passar para a gente, tá bom? A gente vai estar procurando responder. Eu tenho uma certa experiência na eletricidade já de muitos anos, trabalhei em muitos lugares, a gente vai estar conversando em bate-papo, em lives. Eu vou falar um pouquinho mais da minha carreira na eletricidade, que já não é de hoje. Esses cabelos brancos aqui também não é de choque que eu levei, não. Mais experiência mesmo. Então o vídeo hoje ele é específico sobre plugs e tomadas, mas está no título tomadas e plugs. Ok, 10 e 20 amperes. Eu particularmente participei da comissão ao qual mudou aquela tomada antiga, que eu não tenho nenhuma tomada antiga aqui para mostrar para vocês, mas eu participei de uma comissão ao qual eles perguntavam sobre bornes, como seria melhor, qual tipo de aperto, qual tipo de cabo que ia entrar para poder chegar num denominador comum e fazer essa tomada padrão brasileiro. Por quê? As tomadas antigamente eram de qualquer jeito. Você chegava aqui com um plug dos Estados Unidos, por exemplo, mas a minha tomada não entra, o plug não encaixa lá, não dá certo, e agora? Aí você ia lá, cortava o plug, colocava um outro plug para encaixar na tomada, ou achava uma tomada que adequasse aquele plug. Então era aquela bagunça, era 2 pinos, 3 pinos, pino chato, pino redondo, pino quadrado, 4 pinos, quadripolo, tripolo, era aquela bagunça. Então foi determinado um padrão de tomada brasileiro. Qual é essa tomada, Naldo? A tomada de 10 amperes, que eu estou com uma dupla aqui, mas ela poderia ser simples, 10 amperes e 20 amperes. Olha a diferença. A 10 é mais fina do que a 20. A 20 é mais grossa. Então, essa tomada de 10 amperes, ela só entra plug de 10 amperes. Nós temos aqui um duplo. Por que duplo? Porque tem aparelho que não pede aterramento. Então, pode ser duplo. Ó, ok. Normal. Tomada de 20 amperes. Ok, normal. Plug de 20 amperes. Não entra na de 10, não adianta. E eu vou falar sobre isso aqui, as pessoas que compram adaptadores para colocar, encaixar e aí deu certo. Não, ela tem que ser na tomada dela de 20, ok? Tomada de 20 é 20, ela trabalha justinha. Então, a tomada de 20, o que acontece? Ó, ela encaixa o plug de 20 e o de 10. Por quê? Ela tem uma molinha dentro. Quando o pino de 10, que é mais fino, entra, ela vai ficar frouxo. Não vai ficar frouxo, ó. Ele encaixou, ó, não cai. Entendeu? Porque a molinha, ela
ela está fechadinha ali, ela abre e recebe de 10. Abre mais e recebe de 20. É assim que funciona. Então, tem tomadas que não tem qualidade, que quando você coloca um plug lá de 20, se você vai tirar ele, ela já esgarçou. Quando você põe o de 10, ela vai ficar toda frouxa lá e vai cair. Não é o caso dessa daqui, tá bom? Então, cada qual no seu lugar, ok? Primeiro passo, nós vamos falar da tomada de 10 ampere. Ô Naldo, o que é ampere? Ampere é a unidade de corrente que passa e que cada fio suporta. Ok? Eu tenho um fio aqui, eu vou mostrar para você. Algo bem didático mesmo. Aqui é o fio do meu meter, tá? Então vamos falar um pouquinho de ampere, só para a gente entrar no assunto. Esse fio aqui, suponhamos que hoje pela norma brasileira, a NR10, circuito de tomada é no mínimo cabo 2,5 milímetros, ok? Então, circuito de tomada, cabo 2,5 milímetros, ponto. Ah, mas eu vou fazer uma tomada com cabo 1,5 e tal, porque o meu aparelho é carga baixa. Ok, mas pela norma o mínimo é 2,5. Ah, mas o meu aparelho, Naldo, é 2 ampere. É 2,5. A norma fala 2,5. Por quê? Um cabo de 1,5 ele aguenta 15 ampere, ok? 15 ampere de corrente passando por ele. Ampere é aquilo que está no disjuntor, é o que ele suporta. O 2,5 ele aguenta 21 ampere. Então, um plug, uma tomada de 20 ampere, ela está dentro de um cabinho de 2,5. Por quê? Ela suporta 20 ampere e o cabo aguenta 20 ampere, 21 ampere, 1 ampere a mais. Então está dentro, ok? Ok. Arnaldo, mas eu quero colocar um cabo de 4 milímetros numa tomada dessa. Não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai trabalhar com uma corrente, a tomada é 20 ampere, você vai trabalhar com uma corrente de 15, 16 ampere. Está dentro da tomada? Tá. Para o cabo não ficar ali no limite, esquentando 16 ampere para 21, ele vai esquentar um pouco. Coloca um cabo de 4 milímetros, resolve o problema. O cabo ele aguenta bem mais do que a tomada. Ok. Eu não posso colocar um cabo de 1,5 milímetro que aguenta 15. Por quê? Porque essa tomada aqui ela é para 20. Então a norma me determina. Se eu pegar essa daqui que aguenta 10 ampere, ah, mas a tomada aguenta 10 e o cabo aguenta 15, não eu posso pôr. Você pode pôr. Mas a norma fala que é 15. A norma sempre trabalha acima. Então você vai ter uma rede que suporta 21 ampere e uma tomada de 10. Você está totalmente seguro. É diferente de você pegar lá um fio de 1,5 milímetro que aguenta 15 e pôr na de 10. Aguenta? Aguenta. Mas a norma diz para você usar no mínimo 2,5. Então, se a gente for trabalhar pela norma, tem muitas coisas que a gente aí na prática vai se deparar com coisas erradas. Ah, mas eu vi um circuito com fio 1,5 e uma tomada de 20 ampere, uma tomada de 10. Vai ver, você vai ver até de 0,75 milímetros ou 1 milímetro. Então, se você for dentro da norma, tem muita coisa que tem que ser mudada. Nós estamos aqui para isso. Agora, dentro da norma, correto, ok, sua redinha lá é 2,5 milímetros, você está trabalhando com uma tomada de 20, sem problema nenhum, ou uma tomada de 10, sem problema nenhum também. Vamos partir para os plugs. Eu tenho um aparelho, um exemplo, um micro-ondas, que ele consome lá 15 ampere de carga. 15 ampere. O que o fabricante tem que me mandar? Um plug de 20. Porque se ele me mandar um plug de 10 ampere, porque na norma brasileira só existe plug de 10 e de 20. Então o fabricante, se ele me mandar um plug de 10 e o aparelho dele consome 20, como que vai ficar? Se eu usar o micro-ondas 10 minutos, depois outro vem, usa mais 10, depois... isso aqui vai derreter. E a tomada também. Por isso que em muitos lugares vocês vão ver lá, o plug do micro-ondas está colado lá que ninguém consegue tirar, porque ele já esquentou, derreteu e esfriou, grudou lá dentro. Certo? Então você tem que usar um plug de 20 ampere com uma tomada de 20 ampere, ok? Esse é o correto, tudo dentro da norma. E aí o cabo você vai usar no mínimo 2,5 milímetros. Ah, eu posso pôr um 6 milímetros na tomada de 20 ampere? Você pode pôr, mas é um desperdício. Por que, Naldo, é um desperdício? Porque o cabo de 6 milímetros ele aguenta 36 amperes. Então isso daqui é 20, isso daqui é 20, isso daqui é 10. Você está trabalhando com um cabo de 6 milímetros que é 36, não tem necessidade.
Então é 2,5. Por isso que muitas vezes as pessoas pegam, colocam lá um cabo super grande. Minha rede é grossa. Tudo bem, a sua rede é super reforçada, mas e o final da rede? O que manda é o terminal aqui, ó. Eu posso pôr um cabo de 10 lá. Eu coloquei um cabo de 10, minha rede é reforçada, ok. Só que o final dela só aguenta 20. Então, o cabo 10mm aguenta 50 amperes. Não adianta, isso aqui, ó, ele te limita em 20. Acabou. Esse daqui, ó, te limita em 10. Acabou. Ponto. É por isso que não se usa tomada e plug no chuveiro. Naldo, eu tenho um chuveiro ao qual eu coloquei lá uma tomada de 20 amperes com plug de 20. Ok, só que o seu chuveiro, no quente, ele vai trabalhar com 30 amperes. E aí, como é que eu faço, Naldo, se não tem plug de 30? Tem sim, tem aqueles plugs que chama caçapa, que aí ele parte de 16, 25, 32, 40, 50, 63 e assim por diante. Só que você não vai colocar um plug daquele tamanho no seu chuveiro. Então, o que você faz? Chuveiro, você usa um borne de baquelite. Eu não aconselho você colocar um borne de plástico lá, não vou falar nome aqui, mas aqueles de plástico. É baquelite, que é um material mais duro, ou porcelana, que ele vai suportar a carga. E se você coloca um daquele de plástico, a 30 amperes, ok, quando você vai ver lá, ele está derretido. Ou o que eu, Naldo eletrotécnico, recomendo, sempre faça a emenda direto. Cabo com cabo, ok? Cobre com cobre. Por quê? Porque quanto mais obstáculo você coloca entre a carga e a alimentação, quanto mais obstáculo você põe pelo meio, é plug, é tomada, é conector, mais resistência você cria. E quanto maior a resistência, maior a corrente. Entendeu? Maior a corrente. O que é corrente, Naldo? Corrente é aquilo que é gerado pela eletricidade, que é 110 ou 220, e a carga, que é o aparelho, no caso, um micro-ondas de 1.500 watts. Se você pegar a carga de 110 em 1.500, ela vai te dar uma amperagem. Essa é a carga que circula no cabo. Então, a gente trabalha na eletricidade tudo em cima da carga. Não adianta eu chegar para você, põe um disjuntor de 50 que o 30 está caindo. Isso aí é batata. Você vai pôr o de 50, não vai cair mais. Só que quanto é que segura o cabo? Eu tô com um cabo lá de 4mm. É 28 amperes. Eu tô com 6, 36 amperes. E aí, o disjuntor é 50. Como é que vai ficar com essa diferença? Chegou nos 28 amperes, o cabo deu o limite. Aí vem 30, 35. E o cabo, como é que fica? O cabo já tá fritando lá, ó. Você tá tomando banho, e o cabo derretendo, ó. Então é isso que acontece. Tudo na eletricidade se trabalha em cima da carga, tá bom? Depois eu vou fazer uma live para vocês e quebrar um mito. Naldo, o que consome mais? O que gasta mais? Um aparelho 110 ou 220? O que eu vou pagar mais luz? Eu vou quebrar esse mito, eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre isso. Porque tem muitas coisas, a gente vai falar de muitas coisas, é só uma primeira live, tá bom? Então, tomada de 10 amperes, se você tiver qualquer dúvida, manda pra gente. Eu vou estar explicando para vocês, tirando essas dúvidas de vocês. Tomada de 10 amperes, plug de 10 amperes. Cabo de alimentação, 2,5. Eu fiz uma tomada para o meu micro-ondas de 4mm. Sem problema nenhum. Só que se a sua tomada é 10, seu circuito está limitado a 10. Ponto. Mas aguenta 28, não. Tudo bem, mas ele está limitado em 10. Se você pôr de 20, ele vai limitar a 20. O que limita é o final, é o terminal, tá bom? Então não adianta você colocar um cabo lá 6mm, e se o seu terminal, o seu final é 20, é 20. O elo mais fraco da corrente é o que manda, tá certo? Por isso que todas as vezes que a gente vai fazer uma instalação elétrica, os meus clientes sabem disso. Primeiro a gente faz uma checagem desde a entrada, o ponto de alimentação para carga. Alimentação, carga, ok? Então, se eu não tiver uma alimentação adequada, se eu fizer aqui um padrão e colocar lá um disjuntor de 100 amperes, com cabo para 100 amperes, que seriam 35mm, trazendo para dentro de uma residência, um cabo de 16mm, disjuntor de 63, ok. Aí daqui eu parto e faço todo o meu quadro e toda a minha distribuição da casa, do comércio, da empresa, dentro daquela carga que é 63 amperes, que o cabo me dá 68, então eu tenho uma margem.
Não adianta eu pegar e fazer primeiro a instalação interna, quando somou tudo, e aí? Agora deu 200 amperes. E aí? Mas a nossa entrada era para 63. Então, primeiro a base. A gente faz o cálculo, tudo que vai ser instalado. Deu 200 amperes, então nós vamos trabalhar com cabo para 200 amperes, proteção para 200 amperes, caixa para 200 amperes e parte para dentro. Sempre daqui, ó, partindo da geração para carga, tá? Para distribuição. Então a gente procura fazer tudo isso. Nunca que você vai fazer lá um levantamento da instalação dentro. Faço tudo aqui dentro, depois eu penso lá fora. Não, primeiro aqui. Depois que você reforçou aqui, você pode fazer tudo aqui. Eu costumo falar, não adianta você ter tudo novo lá dentro, tudo. E lá fora você tem uma entrada que não segura nada. A sua instalação está limitada à base. Qual que é a base? Aqui é 20? É 20. Cabo para 20, ponto final. Ok? Deixa eu tirar aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida, esse vídeo vai ficar salvo. Chama, faz a pergunta, manda nos comentários, a gente vai estar respondendo. Vamos falar um pouco sobre plugs. A gente estava falando sobre tomadas, englobou plug também, mas agora eu vou ser um pouco mais específico no plug. O que é plug, Naldo? Plug é aquele terminal que vai na ponta do seu aparelho. Tem um aparelho aqui, mas tem um plug. Então, o plug é o seguinte, o plug é esse aqui, ó. Esse é um plugin de 2 pinos, 10 amperes. E esse é um plug de 3 pinos, 20 amperes, ele é mais reforçado. Naldo, por que tem plug que só tem 2 pinos? Ele só tem 2 pininhos. Ele é mais fino do que esse. Porque o fabricante, é quem ele fabricou lá o aparelho dele, dentro dos cálculos dele, dentro dos estudos, o aparelho dele não necessita de aterramento. É um aparelho plástico. Eu vou até ver se eu tenho um aparelho aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, um liquidificador, tá bom? Não vou mostrar a marca dele. Aqui, ó, esse liquidificador, ele tem um plug aqui, ó, de 10 amperes, 2 pininhos. Ele tem um limitadorzinho aqui, então o contato dele é sempre nas pontas. O que acontece? Esse plug aqui, ele é 10 amperes, 2 pinos. Por que 2 pinos? Porque toda a carcaça aqui, ó, do liquidificador é de plástico. Então o fabricante dele determinou o seguinte: esse aparelho ele não coloca o usuário em risco de choque elétrico. Por quê? Toda a carcaça dele é isolada. Então para que ele vai colocar um fio terra aqui? Ele vai prender o fio terra onde se a carcaça é plástico? Não tem necessidade. Agora, se você pegar um aparelho que normalmente a carcaça dele pode ser revestida aqui de metal, normalmente ele vai vir de fábrica com 3 pinos aqui. Ó, igual esse. Eu vim com 3 pininhos. Por isso que às vezes você pega micro-ondas. Antes, esses aparelhos, eles vinham com um fiozinho verde atrás, geladeira, muitas vezes máquina de lavar, ainda bem. O fabricante deixa lá um fiozinho verde. Qual que é a responsabilidade do técnico, do eletricista, pegar aquele fio verde e ligar ao aterramento? Muitos não fazem isso. Eu corto aquele fio. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Se ele está lá, ele tem utilidade. Então, o aparelho aqui não pede aterramento, ok. Se ele não pede aterramento, ele pode ser ligado em 2 pinos. A carcaça é de metal, uma máquina de lavar, tem 3 pinos. Você precisa ter uma instalação com aterramento. Por isso, a tomada aqui ela tem 3 pinos. Esse buraco no meio aí? O buraco é o terra. Você precisa do terra para dar a conexão. Por quê? Um aparelho que tem a carcaça metálica, tudo que tem aqui dentro de fuga de energia, ela vai para a carcaça fica energizada. Ou diretamente, um fio que escapou aqui de dentro e encostou na carcaça, você vai levar choque, o disjuntor tem que desarmar. Por quê? Ele vai passar pelo terra, por isso que as instalações têm DR, nós vamos falar sobre isso. Então não vem ao caso agora, mas vai te dar choque. O que acontece? O terra é para isso. Se não tiver um fio encostando, tiver pelo magnetismo, a carcaça energizou, o terra ele vai fazer essa parte mais rápida daqui da carcaça para a terra. A resistência é menor.
o seu corpo, todos nós temos uma resistência. Então, por exemplo, se você pegar um fio elétrico e o seu corpo, qual a resistência menor? Por onde que o fio vai? Se você pegar uma estrada toda esburacada e uma lisa, por onde você vai passar com o seu carro? Você quer passar pela lisa. A eletricidade ela é inteligente, ela vai pelo fio, que o fio é a resistência menor do que o teu corpo, né? Então, ela vai pelo fio. Esse fio que está ligado à carcaça aqui, ele vai sair e vai para a terra, vai te liberar do choque elétrico. Não tem o fio terra, vai em você mesmo. Ah, não tem outra estrada, o meu carro vai passar para onde? Pelo buraco, vou ter que ir pelo buraco lá, pelo quebra-mola, ou vou ter que passar de algum jeito. A eletricidade é a mesma coisa, ela vai pelo seu corpo. E se você estiver molhado, esse é o risco maior. Então, tudo tem um porquê. Por que 3 pinos? Expliquei para você? Por isso que em muitos lugares tem pessoas que cortam esse pino. Ela não sabe o risco que ela está correndo. Ah, mas era 3, a minha tomada é só de 2. Eu cortei. Não, chama lá um eletricista, pede para ele instalar uma de 3. E ligar o fio terra. Ah, mas eu não tenho fio terra na minha instalação. Você está correndo um risco, porque desde 2005 para cá é lei, é norma, NR10, né? Aterramento. As instalações têm que ter aterramento. Então, esse daqui é só um exemplo. Ó, carcaça plástica, não tem nada, não dá fuga aqui. Se der fuga lá para dentro, não vai colocar em risco o usuário. Deixa eu tirar aqui o liquidificador. Então é isso. 3 pinos, o terceiro pino é o terra. Ah, por que tem o pino mais grosso? Como eu falei para vocês, 20 amperes. 10 amperes, 20 amperes. Tem pinos desses daqui. Como que eu sei, não, se o pino é bom ou não? Se você pegar um alicate, por exemplo, esse alicate aqui, meu. O alicate tem 20 anos. Você aperta, ó. É um pino maciço, ele é maciço. Ó, pino maciço. Ó. Você pode apertar aqui, você não corta. Tem pino que ele é oco por dentro. Ele é simples, ele é isso daqui, mas por dentro ele é oco. Quando você aperta, ele já amassa. Esse pino não aguenta a carga que ele está falando. Então, por isso que existe normatização, para deixar tudo na eletricidade trabalha em cima da segurança. Tudo, desde uma entrada de luz até um plug, ele trabalha dentro da segurança. Então eu coloco um pino oco aqui. Eu vou lá e coloco 10 amperes em cima dele. O pino ele fala que aguenta 10, mas ele na verdade aguenta 5. E aí? Como que eu sei, Naldo? É só você pegar o pino aqui, ó, pega um alicate e dá um aperto nele. Se ele amassar, ele é oco. O pino maciço é diferente, material diferente, material melhor condutor. Por isso que eu falei, eu não costumo colocar coisas entre a geração e a carga. Quanto mais direto for, melhor. Por isso que eu faço emenda. Eu estou lá no chuveiro, você faz uma emenda. Ou põe um conector bom. Por quê? A corrente passa ali, normalmente no chuveiro ali, onde dá mais problema? Na emenda. Porque é onde está a conexão, onde formou uma resistência. Tudo que é resistência na eletricidade, ela gera consumo. E o consumo gera dinheiro. Então, minha conta está alta. Pode começar a ver suas emendas aí. Onde acontece muito queima, mau contato? Um exemplo, salão de beleza. Você pega um secador em 110, 2.000 watts, 2.500 watts, 1.800 watts. Muita carga. Então o fabricante ele é obrigado a te colocar um pino de 20 amperes. Se ele pôr um de 10, certamente aquilo vai derreter. Um uso profissional, todos os dias usando ali, ele vai derreter, não tem jeito. Então você coloca um de 20, ainda de 20 você tem que estar sempre de olho ali. Então isso acontece muito no mundo elétrico, muito. A diferença de carga do aparelho para carga. Esse é o principal. Se você respeitar isso, meu aparelho tem 1.000 watts. Eu estou com a fiação para 1.000 watts, eu estou com o plug para 1.000 watts, eu estou com o disjuntor para 1.000 watts. Se você respeitar isso, isso é o principal. Se você fugir disso, acabou. Eu tenho uma entrada de luz lá que aguenta pela concessionária. Nós vamos estar falando sobre padrão de entrada também. A minha concessionária ela me determina no mínimo uma instalação residencial bifásico 50 amperes, cabo 10 milímetros. Por que cabo 10 milímetros? Não, porque o cabo 10 milímetros aguenta 50 amperes, ponto. Ah, mas depois que ligar a luz eu ponho de 63. Tudo bem, você pode pôr 63, só que seu cabo continua aguentando 50. Tem casos que o cara põe de 100. É um absurdo. O seu cabo aguenta 50. Você chega lá, tá com 100, ó, não caiu mais.
Aí você pode ver ao longo dali até a sua carga como é que esse cabo tá. Liguei 3 chuveiros lá, aguentou. Tá uma maravilha agora. Você pode seguir seu cabo lá para você ver como ele tá maravilha. Se ele não já pegou fogo, se ele não pegou fogo, ele está prestes a pegar. Então, sempre respeita a carga com a potência instalada. Isso é o principal. Se você respeitar, isso é um princípio. Você partindo daí, as coisas começam a melhorar. Ana Lúcia Martinelli, informação é tudo. Esse liquidificador é bem forte e não precisa de tomada 20 A. Esse liquidificador é bem forte e não precisa de tomada 20 A? Não, ele não precisa de tomada 20 A. Por quê? Deixa eu explicar. Por causa disso aqui. Tá vendo aqui, ó? Ele tem, se vocês estiverem vendo aí, ó, 900 watts aqui, ó, 900 watts. Então, 900 watts, se você pegar 900 watts, 900 watts por 220 vai dar 2, 4, 6, 8. Vai, chuta aí alto, 4 amperes em 220. Em 110, 8 amperes. Chutando alto, eu tô chutando alto. Eu não tô nem fazendo cálculo aqui. Então, o cabo 2,5 é para quanto? 21 e a tomada para 10. Então, se ele chegar no máximo, num pico de 8, ele tá dentro. Então, não tem necessidade. Tá tudo dentro dos conformes ali. O que acontece? Muitas vezes o fabricante ele usa um fio mais fino. Olha, Arnaldo, a minha instalação eu fiz com 2,5, tá? Ok, dentro da norma. Mas o plug lá do fabricante tá com fio de 1 milímetro. O fabricante coloca o fio de acordo com a carga dele. E quanto mais curto esses fios de aparelho, menos a bitola, eles diminuem. Então, por isso que muitas vezes você já tira aquilo e já coloca direto lá e ponto final, resolve, ok? Ok. Só que essa parte de fio do fabricante, que nem do chuveiro, isso é responsabilidade do fabricante. Derreteu meu chuveiro, a emenda tá tudo certinho, tudo ok, o chuveiro novo, derreteu no fio dele para dentro do contato. É responsabilidade do fabricante, leva para a loja onde você comprou e troca o aparelho, ok? Tudo dentro das normas. Se você trabalhar dentro da norma, muitos acidentes que aconteciam vão deixar de acontecer. Repetindo, eu sou Naldo Santos, eletrotécnico, e o nosso canal é o NS Mundo Elétrico, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Perguntas, dúvidas, chama a gente. Nosso canal é novo, queria deixar para a Ana Lúcia Martinelli a resposta dela aí do liquidificador. Está respondido, qualquer dúvida é só entrar em contato ou deixar a sua pergunta, ok? Isso aqui, ó, onde vocês verem esse adesivo, ó, são clientes nossos, da instaladora elétrica Santos. Tem esse aqui também, esse aqui é do outro canal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Ó, eletricistas, andem com seus aparelhos, ó, amperímetro na mão, medir direitinho, atender o cliente, tudo certo, ok? Ok, Ana Lúcia. Entendi, obrigado. Tá bom, estamos aí. Então, pessoal, é isso. Alguma dúvida? Eu falei sobre a tomada de 10 A, a tomada de 20 A, o plug de 10 A e o plug de 20 A, que é a mesma coisa do de 10, o dobro da carga, para ele suportar uma amperagem maior. Mesma coisa, qual o plug de 20 A que é bom? É só você pegar o alicate e apertar. É maciço? Maravilha. Não é maciço? Sai fora disso. Agora eu vou falar para vocês, rapidinho, para a gente encerrar o vídeo, sobre as adaptações que as pessoas fazem. O famoso Benjamin. Tem o Benjamin e tem o Osmar. O Osmar é o principal. Osmar Contato. O Osmar e o Benjamin trabalham juntos. Tem o Omar também. O Omar ataca mais no litoral. Então, o Osmar e o Benjamin ele trabalham da seguinte forma. Eu tenho uma tomada de 10 e um plug de 20. Aí o cara chega lá, ó. Caramba, Naldo, eu não consigo encaixar o plug de 20 na tomada. Lógico que não vai entrar. Isso aqui é 20, isso aqui é 10. Aí o cara. Aí é onde entra o Osmar na parada, né? Com o Benjamin. Osmar Contato. O Osmar chega aqui e fala, não, você põe um Benjamin lá e ó, pá. Só que o Benjamin também é 10. Mas por que fabrica? Fabrica, mas é fora de norma. Eu não indico o Benjamin pra ninguém. Ele coloca aqui, ok, aí ele dá uma abertura de 20 e você vai, que maravilha, agora tá tudo funcionando perfeito. Tá perfeito, até essa resistência aqui, ó, começar a esquentar e derreter. Quem de vocês nunca viu entre uma tomada e um plug, um Benjamin no meio derretido?
E aí você perde o plug, perde o Benjamin, perde a tomada e tem que dar muita sorte para não perder a fiação. Se o seu disjuntor estiver certinho, ele vai começar a desarmar, senão você pode ter problema na sua fiação. Então, tudo dentro, elimina tudo que for a adaptação na eletricidade, elimina. Tem um plug que, um adaptadorzinho, a gente põe, tira fora. Ah, tem um conector, só se for homologado tudo certinho, correto. Senão você vai criar resistência no meio do caminho. E aí você foge do respeito. Geração, carga. Se você respeitar a geração e a carga, você vai se dar bem na elétrica. Se você não respeitar, uma hora ou outra, a bucha vai estourar. Então, pessoal, ok, para o nosso primeiro vídeo, entregue para vocês. Fiquem com Deus, qualquer dúvida pode chamar a gente, estamos aqui para atendê-los. Então é NS Mundo Elétrico no Instagram ou NS Mundo Elétrico no YouTube. Tá bom? Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Eu já tive secador de cabelo que derreteu o plug. Por que derreteu? O fabricante sabe? Se o fabricante sabe. Então, muitas vezes, só responder essa pergunta. Muitas vezes, o secador de cabelo, já atendi muitos salões de cabeleireiro, muitas vezes o secador de cabelo era ali 1.800 watts. Em 10 amperes, em 110, 1.100 watts seria 10 amperes, certo? 10 amperes é o limite, 1.100, um plug desse aqui, limite. Muitas vezes o secador é 1.800 watts e ele em 110. A carga dele está quase dobrando, você tem que usar plug de 20. Se o fabricante manda de 10 é porque ele quer economizar, ele tem que arcar com esse custo. Lógico, aí entra uma parte jurídica. Então chama o seu técnico, chama o seu eletricista, fala, olha, o meu secador está derretendo. Ele vai colocar lá o amperímetro, vai achar o problema e vai trocar aquele plug. Tem casos que tem que trocar até o fio. Ah, Naldo, mas o fabricante sabe. Sabe, o fabricante sabe, ele é responsável por isso. Ele é responsável por isso que tem uma norma e muitas vezes acaba ainda burlando, fugindo da norma. É errado, é errado. Ah, o meu fio aguenta ali, o fio de secador, normalmente você não vai encontrar fio de secador, às vezes de 2,5 milímetros, mas ele é curto, você vai encontrar ali de 1,5, dificilmente de 2,5, só se for um secador muito profissional. Então o fio aguenta, por isso que a cabeleireira está usando ali, o fio está quente, está tudo certo, o plug está certo, a tomada está certo, mas o fio está quente. Porque não está respeitando a geração e a carga. Se você respeitar a geração e a carga, o fio não vai esquentar tanto, o plug vai suportar e a tomada também. Em um desses pontos tem um erro. Ah, mas o secador esquenta e derrete lá, mas está com plug de 20? Tá. Está com tomada de 20? Tá. Mas por que está derretendo? Porque muitas vezes o fio do secador, ao invés de ser 2,5, ele é 1,5. O fabricante economizou ali. Economizou. Então você liga, dá 18 amperes, 17 amperes e o fio é para 15. Ele vai esquentar acima do normal e vai derreter. Se você usar muito, mas eu troquei o plug, troquei a tomada, tem que trocar o fio. Reclama com o fabricante, chama o seu técnico, ele vai medir a carga e vai ver que está errado. Muitas empresas foram autuadas nisso. Por quê? Ele fazia um aparelho de 1.000 watts e colocava lá um fio que aguentava 500 watts. Não adianta, você tem que trabalhar sempre acima. Sempre acima. Por isso que você vai ver preço, mas esse aparelho aqui está mais caro. Bom, por que está mais caro? Porque ele usa fio dentro da norma, o cabo, ok, cobre mesmo, os plugs dentro da norma, tudo isso tem um custo. Você imagina você fazendo 1.000 aparelhos com um plug de 10 amperes e 1.000 com um plug de 20. 1.000 com um pedaço de fio de 1,5 m, com 2,5 de 1,5. O custo vai dobrar. Então tem muitas empresas que trabalham ali, para economizar. E quem se dá mal? O cliente. Então, muitas vezes, antes de você comprar um aparelho, pesquisa tudo isso, chama o seu técnico, procura saber o porquê ou não porquê. Repito, se você respeitar a geração e a carga, nós já pegamos instalações de mais de 50 anos, desatualizadas, e nunca tinha dado um problema, porque foi bem feito. Se você pegar a instalação de 1 mês, 2 meses mal feita, você vai ter problema. Então, como eu estou gravando aqui quase ao ar livre aqui,